Olá, meus queridos! Hoje é sexta-feira, dia de sextar. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, é feriado e mesmo assim eu estou gravando o Giro da Jana que você já sabe. É aquele quadro em que eu comento as coisas mais importantes da semana, te falo como isso pode aparecer nas provas de redação do Enem e dos demais vestibulares e ainda te indico repertórios socioculturais, majoritariamente audiovisuais, para preencher o seu fim de semana com conteúdo, mas também com diversão. Bom, uma coisa muito importante da gente fazer hoje é avisar que, como você pode ver aqui do meu ladinho, os nossos cursos estão com vagas abertas e tem conteúdo gratuito, por exemplo, aqui no YouTube. É só você acessar janarabelo.com.br/cursos ou o meu Instagram, @janarabelo, que tá passando aí no cantinho. Se você quiser qualquer conteúdo de redação, é só procurar aqui no YouTube Jana Rabelo. Bom, depois que eu já fiz o jabá, a gente começa a comentar as notícias. Primeira notícia importante desta semana: a partir do vídeo do Felca, eu espero e imagino que você tenha assistido ao vídeo dele, que tá com não sei quantos milhões de visualizações, você deve ter visto a discussão sobre a adultização de crianças na rede. Uma discussão super importante e eu vou ser muito sincera, que foi negligenciada durante muito tempo. E aí foi preciso o Felca fazer quase que um documentário sobre o assunto para a sociedade brasileira se escandalizar. Eu, como mãe de menina, sou muito preocupada com isso já há algum tempo. Mas vamos lá para a notícia. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tá? Está preparando uma votação com uma série de projetos que visam combater a adultização das crianças. Espera aí, que eu tenho que tossir e eu não quero que vocês fiquem surdos. Espera aí. Quem chegou até agora no vídeo manda coffee, 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 só para eu saber se vocês estavam comigo, tá? E aí o presidente da Câmara afirma que esse tema entrou no radar após a denúncia feita pelo nosso Felca. Só que o que acontece? Esse é um assunto que anda sendo discutido já tem um tempão. Hoje, a adultização ou a erotização precoce das crianças, não vamos negar, principalmente das meninas, é uma pauta por causa da internet. Mas isso já acontecia antes, né? A gente pode dar sim uma abordagem feminista à questão e mostrar que, em geral, existe essa adultização, essa erotização e a exploração da sexualidade das meninas, entre outras coisas, porque é interessante para o patriarcado explorar uma pessoa que é vulnerável, que não sabe se defender, que nem sabe, às vezes, quando sofre uma violência. E aí eu tenho uma primeira referência para vocês, que é um documentário norte-americano de 2011 chamado Misrepresentation, que vai trazer várias mulheres adultas importantes discutindo qual é a imagem feminina na mídia. E basicamente é um filme, um documentário que vai falar sobre essa imagem hipersexualizada das mulheres que é explorada pela mídia, pela televisão, pela música, pela internet há muitos anos, tá? Alguns dos depoimentos são especialmente chocantes. Por exemplo, a gente encontra lá a atriz norte-americana Rosário Dawson, que foi uma atriz infantil e ela fala da experiência dela, entre outras coisas, de sofrer assédio quando ainda criança nos bastidores de um filme que ela fez. Pois é. Próxima notícia. A próxima notícia é de hoje. Agora pela manhã, o Ítalo Santos, que é o grande alvo do documentário do Felca, mas que não é o único explorador da erotização precoce de meninas nas suas redes sociais, ele foi preso hoje pela manhã ao lado do seu marido
por denúncia de possível, porque eu não posso falar que ele faz isso, né? Possível exploração de menores de idade. E aí, gente, eu tenho uma indicação de um filme que fez um certo sucesso na Netflix, originalmente, mas que gerou, acima de tudo, muita polêmica. Esse filme é o Cuties, né? Na verdade, é uma parceria entre a França e o Senegal, que conta a história de uma protagonista, que é uma filha de imigrantes senegaleses que mora em Paris. Ela tem 11 anos, desculpa, e ela tá vivendo aquela fase da vida em que ela está descobrindo o seu corpo, a sua sexualidade e, entre outras coisas, a paixão pela dança, que é o mesmo elemento básico da história da Camilinha, que foi uma das crianças exploradas supostamente exploradas, né, porque eu não quero esse processo pro meu lado, pelo Ítalo Santos, tá? Então, assistam a Cuties, que é uma abordagem bem interessante dessa exploração e dessa sexualização feminina precoce. A personagem principal tem 11 anos, tá? Tá na Netflix, como vocês podem ver aqui, mas pode ser que vocês procurem pelo nome que esse filme recebeu quando chegou no Brasil. Ele recebeu o nome de Lindinhas. Tá? Vale a pena assistir, é um filme importante, muito forte, e vai mostrar o papel da mídia nessa sexualização. Tem gente lucrando, obviamente, com isso que se faz com as meninas, tá? Próxima notícia. Boa notícia para contrabalancear o que aconteceu aqui, né? Brasil avança para produção 100% nacional. Eu vou até grifar de verde, tá? Por quê? Porque sim. Verde e amarelo. Produção 100% nacional de hemoderivados. Então, a gente está falando, por exemplo, de derivados do sangue. A gente está falando, por exemplo, de plasma. A gente dependia de laboratórios estrangeiros e agora a gente tem uma nova fábrica da Hemobras, tá? Hemobras é uma fábrica brasileira pertencente ao governo federal, ligada, obviamente, ao SUS e que faz derivados do sangue. A nova fábrica da Hemobras, inaugurada pelo Lula e pelo ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, garante autossuficiência, autonomia e soberania. A gente não está dependendo de países estrangeiros no fornecimento de remédios essenciais ao SUS. E é muito interessante que neste momento nós estejamos comemorando mais um elemento de soberania, considerando que estamos sofrendo ataques à nossa soberania vindos, dos Estados Unidos e com o apoio de uma série de sabujos, de lambipés da direita brasileira. Falarei apenas isso, mas você pode colocar o nome dessas pessoas aqui nos comentários. Eu não tenho nem coragem de falar o nome desse pessoal, dessa família, né? Dessa familícia. E aí, eu tenho uma propaganda para fazer para vocês. Vocês já conhecem o meu Instagram? É só você chegar lá, né? @JanaRabelo, acabou de passar aqui. E lá a gente tem o JanaGPT. Você pode mandar um tema de redação e pedir repertórios e fatos. Eu pedi ajuda do JanaGPT para comentar essa notícia. Lá no JanaGPT estão cadastradas as minhas apostilas, os meus repertórios, tem um pedacinho do meu cérebro. E aí o JanaGPT, sobre essa notícia, né, de produção 100% nacional de medicamentos hemoderivados, me deu esta maravilhosa resposta. A gente está discutindo, obviamente, sobre questões da área da saúde. E aí me deu os repertórios que eu mais amo, Inception de Jana, para esse eixo. Então, por exemplo, a gente está conversando sobre Constituição Federal, do artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, a Lei Orgânica da Saúde 8.080 de 1990, que é a Lei do SUS. Você pode se referir na sua redação como Lei do SUS. Você não tem que necessariamente
saber de cor o número da lei. A gente tem também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o terceiro diz assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Além disso, a gente tem a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que garante o acesso a medicamentos essenciais para toda a população brasileira. O meu pai, por exemplo, é um homem diabético e tem 100% de seus medicamentos conseguidos via SUS, por causa da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Além disso, nós temos alguns dados e fatos, lembrando sempre que você não precisa comprovar sempre por meio de dados numéricos. Você pode explicar, exemplificar, citar, fazer uma alusão histórica, entre outras possibilidades, tá? O que é interessante é que nós estamos vencendo a dependência de informações, desculpa, dependência de importações de hemoderivados, o que nos deixava meio vulneráveis se houvesse, por exemplo, uma crise em algum dos mercados fornecedores. Além disso, a Covid-19 é uma atualidade recente que ajuda a mostrar a nossa vulnerabilidade diante de insumos externos, né? A gente sofreu muito com falta de máscara, com falta de respiradores, de balas de oxigênio, entre outros. E se você não conhecia, a Hemobras é uma estatal criada durante o primeiro governo Lula para reduzir dependência e garantir fornecimento seguro ao SUS. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu fiz o L, entre outras coisas, por causa desse tipo de ação, ok? Bora para a próxima notícia. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não é possível que você fique aqui só vendo o que eu tô falando. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Uma pergunta importante de ser feita: a desertificação tá avançando no Brasil? A resposta, tô te dando um spoiler, é sim. Qual a relação com o clima? Essa notícia te informa que a área equivalente ao estado de São Paulo já apresenta clima árido permanente, ou seja, foi desertificado. Segundo estudo, especialistas alertam que a crise climática está mudando o mapa do país, desertificando áreas que não eram desertos e exige ação imediata. Eu já falei aqui neste canal 1 milhão de vezes sobre a questão ambiental, sobre mudança climática, sobre, por exemplo, o fato de estarmos atingindo o chamado ponto do não retorno, que é os impactos ambientais causados pelas ações antrópicas provavelmente já não são mais recuperáveis, reversíveis. Para eventualmente falar sobre esse assunto, eu tenho algumas sugestões, tá? Primeiro, vamos colocar aqui na câmera da mãozinha, porque eu tô com saudade da câmera da mãozinha. Além de misrepresentation e cuties, para falar sobre adultização infantil. Prepara o print, hein? Eu indicaria também, tá, o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é justamente sobre a necessidade de nos preocuparmos e tomarmos ações para adiar o fim do mundo causado pela degradação ambiental e as alterações climáticas. Além disso, tem um documentário lindo que tem um trocadilho no seu nome, né? Sertão Velho Cerrado, que basicamente está falando sobre o processo de desertificação, fruto da ação antrópica, principalmente da criação de gado e o desmatamento utilizado para a criação desse gado no sertão brasileiro, no Cerrado. Tá? Então, bela indicação, vocês conseguem o Sertão Velho Cerrado lá no nosso amigo YouTube. E aí, o Jana GPT me deu alguns lembretes. Eu pedi para o Jana GPT possíveis temas de redação. E aí eu quero te dar a dica. Você deve ir lá no @JanaRabelo e lá na minha DM, no meu inbox, você vai mandar Jana,
GPT, tudo junto. E aí eu, em forma de inteligência artificial, mas eu juro que eu tenho também inteligência natural, tá? Eu vou te responder, por exemplo, com possíveis temas de redação. Olha só como é que esses temas parecem com o Enem. Desertificação e mudanças climáticas, desafios ambientais e sociais no Brasil, a relação entre crise climática e segurança alimentar. Temos degradação ambiental e desertificação, ameaça à biodiversidade brasileira, e ele me deu também algumas leis, tratados e documentos que falam sobre essa questão, tá? Isso tudo eu consegui via Jana GPT, ou seja, eu consultei o meu próprio cérebro. Última referência. Janaína Pascoal, a minha xará responsável pelo pedido de impeachment, do texto do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Janaína Pascoal é retirada por seguranças de uma conferência LGBT, que foi uma conferência LGBTQIAPN+, realizada em São Paulo, onde ela reside. A vereadora Janaína Pascoal, do PP, foi vaiada pela plateia após interromper a fala de um palestrante da conferência. Já os organizadores negam a expulsão e eu vou ser muito sincera. Eu li sobre esse caso, ela supostamente teria se levantado no meio da fala desse palestrante, porque ele falava de um abandono da questão LGBTQIAPN+, enquanto estávamos no governo Jair Messias Bolsonaro, né? Então, ele falava de um enfraquecimento dessa pauta devido à negligência governamental. A Janaína parece que não gostou disso e no meio da fala do palestrante começou a falar em cima dele, o que é, no mínimo, mal educado, não é mesmo? Eu acho inadequado. Ela poderia perfeitamente ter esperado o fim da fala do palestrante para se manifestar. E aí, eu não sei como dizer isso de uma maneira adequada, mas eu acho que isso é fruto, e eu vou pôr repertórios socioculturais aqui, eu acho que isso é fruto de um problema contemporâneo, na minha opinião, gravíssimo, que é a polarização política. Gente, eu de propósito tô colocando às vezes o tema no tablet, às vezes eu coloco aqui para vocês prestarem atenção, tá? Então eu fico pensando de polarização política, e seus impactos no debate público no Brasil. É sempre sobre o Brasil, mas eu vou escrever aqui, tá? Beleza, aí você me pergunta assim, Jana, mas que tipo de referência eu poderia colocar aqui? Eu acho que tem uma referência classicona, sociológica, tá? A ideia de ação comunicativa. Eu acho que eu vou pôr como outra caneta para dar um destaque. Vou pôr com uma lilazinha. Será que vai aparecer? A noção de ação. Ah, ficou meio apagadinho, né? Comunicativa. Do Jürgen Habermas. Toda vez que a gente tá falando de debate público, participação política, diálogo, vai funcionar, tá, gente? Que é essa ideia de que devemos ter, né, um espaço público de diálogo baseado na escuta, na argumentação racional e no respeito, que é o que eu acho que está faltando num debate político brasileiro neste instante. Além disso, vocês gostam muito da Hannah Arendt, e eu nem acho que Banalidade do Mal é a coisa mais legal da Hannah Arendt, hein? Eu prefiro, por exemplo, o momento em que ela discute a ideia de esfera ou espaço público. Vou pôr aqui a esfera pública. A ideia de esfera pública, basicamente, é a importância de um discurso plural e respeitoso como fundamento democrático, como um dos pilares
da democracia. Bom, acho que já ajudei bastante. Eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo para mim os seus comentários e eu gostaria de lembrá-los que, caso vocês tenham interesse de se aprofundar nesse tipo de argumentação, de análise e de referência, eu tenho agora cursos com vagas abertas. Se você quiser, é só virar sua câmera para este QR Code ou clicar na descrição deste vídeo, ok? Lembrando sempre que, se você for lá no meu Instagram e mandar JanaGPT, eu te dou repertórios, temas e ideias de argumento. É isso, @JanaRabelo. Beijo!